Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Cumprimentos especiais à senhora Lucimar, ex-vereadora da cidade de Jacareí, São Paulo. Senhor presidente, na tarde de hoje eu gostaria de compartilhar com vossas excelências um pensamento que eu tive recentemente a respeito de como, de fato, poder entregar mais à população. E a gente vive hoje uma situação complicada no Brasil, e quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Blumenau também, que é a baixa produtividade da nossa força de trabalho. Hoje, um cidadão brasileiro produz em torno de 5 vezes menos do que um cidadão europeu e 6 vezes menos do que um cidadão americano. E essa baixa produtividade tem inúmeras razões. E uma delas, certamente, é a falta de investimentos em conhecimento básico e conhecimento técnico. E aqui eu compartilho com vossas excelências um exemplo de como a baixa escolaridade acaba com a produtividade de um país. Seguindo a lógica, imagine agora uma pessoa na faixa dos 50 e poucos anos de idade, semi-analfabeto ou analfabeto funcional, que é usuário de smartphone e tem à disposição um aplicativo de banco. Ela tem em suas mãos uma ferramenta que pode garantir a ela muita produtividade e ela não usa por falta de conhecimento simples, técnico. E daí eu, inclusive, posso citar exemplos da minha família, de pessoas que precisam, para fazer um pagamento, se deslocar de suas casas até uma agência bancária para usar o serviço de uma pessoa para sacar recursos e em seguida pega uma fila numa lotérica para pagar um boleto. E isso acaba sendo um desperdício muito grande do tempo dela, do tempo dos atendentes do banco. E se a gente maximizar essa lógica, a gente vê que, até mesmo, vereador Maurício, a economia do carro forte, do sistema de segurança, que só está lá, só custa, e deve custar centenas de milhões de reais no Brasil, o transporte de valores, porque pessoas ainda utilizam dinheiro físico. Então, se a gente implementasse tecnologia em larga escala no Brasil, imagine quantas centenas de milhões ou bilhões de reais poderiam ser aplicados em outras atividades econômicas. E isso é algo da iniciativa privada. Na iniciativa pública, vereadores, a gente tem exemplos aqui em Blumenau de mecanismos que são pouco produtivos. E cito agora, por exemplo, Blumob, transporte público da cidade. Hoje a gente tem um sistema que não opera com a maior eficiência possível. Se a gente somar, por exemplo, gastos fixos com motorista, cobrador, investimentos, gastos administrativos, a gente tem mais de 50% do custo atrelado a gastos físicos. E por que a gente não acaba atacando de vez esses gastos fixos, aumentando a produtividade do sistema? E como a gente pode fazer isso? A gente precisa, sim, ampliar os corredores de ônibus, fazer com que os transportes de passageiros sejam, de fato, eficientes. E se o custo fixo com cobrador, motorista, investimentos, o próprio custo de capital representa tanto, por que não ativar novamente as estações de pré-embarque, que poderiam diminuir em mais de 2 ou 3 minutos cada embarque no horário de pico? A gente tem os recursos à disposição e não os utiliza. Se o ônibus ficar menos tempo no engarrafamento, se existirem tecnologias que permitam que mais pessoas sejam transportadas em menos tempo, esse gasto vai se diluir. A gente com certeza hoje tem, nas linhas troncais de Blumenau, menos horários do que poderíamos fazer porque não aderem ao sistema de pré-embarque e não aderem a outras tecnologias. O próprio cobrador de ônibus é um assunto que a gente precisa de fato debater em Blumenau e a gente não pode deixar de ter o olhar da responsabilidade social de colocar esses profissionais em lugares adequados, qualificá-los para que assumam postos de trabalho dentro da Blumob como motoristas e tantas outras profissões que são mais necessárias nesse momento e não podem ainda ser substituídas por tecnologia. E também posso citar aqui a baixa produtividade do sistema de área azul de Blumenau, que infelizmente ainda não foi inovado, e faz com que as pessoas precisem, ao invés de resolver as coisas pelo seu aplicativo, perder horas de suas vidas para se deslocar até um ponto de atendimento, para pagar uma guia de papel, que aceita pagamentos basicamente só em dinheiro. E, sinceramente, vereadores, são inúmeras opções de desenvolvimento tecnológico no âmbito público e privado que poderiam dispor a comunidade blumenauense milhares de horas de força, trabalho a cada ano. Imagine, 360 mil habitantes de Blumenau que podem economizar talvez 1 hora a cada semestre
por fazer o uso da área azul por meio digital? A gente precisa, de fato, olhar para a produtividade e implementação de tecnologias. Muito obrigado.